voltando à França revolucionária, a grande revolução que foi a Revolução Francesa, uma revolução que une o terceiro estado, né? Então a gente viu que o inimigo em comum era a monarquia absoluta, era os resquícios de privilégios feudais que persistiam no Estado francês. Então o terceiro estado, né, estoura essa revolução na França. O terceiro estado, que era composto por classes econômicas, classes sociais bem heterogêneas. Tinha a burguesia, a alta burguesia, a pequena burguesia, né? Então os grandes comerciantes, os chefes das corporações de ofício, tinha camponeses, tinha os sans-culottes, né? Que são aqueles cidadinos que viviam nas cidades. Então, se eu estou falando de classes sociais diferentes junto ao terceiro estado, eu estou falando de interesses diferentes. Né? E a gente vai ver aqui que durante o período da Convenção, que de 1792 a 1794, curto período de tempo, você vai ter a passagem do poder dos girondinos para os jacobinos. Gente, isso aqui vai marcar a radicalização da Revolução Francesa. A passagem do poder aos líderes como o Marat, Robespierre, pessoas que vão liderar com o intuito de popularizar a Revolução Francesa. Então, durante esse governo que vai se estabelecer uma república dentro da França, você vai ter o sufrágio universal. O que seria o sufrágio universal? Né? Seria o voto amplo e restrito. Né? O fim do voto censitário, aquele voto baseado na renda, e o voto amplo. Então, as medidas democráticas, elas começam a aparecer na França revolucionária durante o período que a gente vai chamar de governo jacobino. Muito se associa, né, esse período da fase da França, da Revolução Francesa, como o governo ditatorial, a ditadura dos jacobinos. Eu acho que os livros de história são muito exigentes com os jacobinos. A gente está falando aqui da fase mais popular da Revolução, onde se chegou perto de ter uma utopia de uma sociedade verdadeiramente mais igualitária, mais democrática. Então, os jacobinos eles vão fazer isso. Por outro lado, para fazer isso, eles tinham muitas oposições na frente dele. Tinha os monarquistas que ainda persistiam, tinha os interesses da alta burguesia que não era popularizar as medidas como o sufrágio universal, como liberdade para tudo e para todos, e tinha as monarquias nacionais absolutistas externas que pressionavam a França de fora para dentro. Então os jacobinos eles precisaram endurecer o sistema. Então foi pautada ali a fase jacobina é marcada como a fase do terror como arma política. Ou seja, a revolução ela tem que se popularizar. Ou é a favor da revolução ou é contra a revolução. Se criou o Comitê de Salvação Nacional e Lei dos Suspeitos. Gente, é a fase da degola. É a fase de assim, dizer assim, ó, se você não está com a gente, se você não está pela popularização da França, de uma França mais justa, de uma França mais acessível para todos, então você é inimigo do Estado francês. Né? E começa a ter uma radicalização onde muita gente vai ser levado à guilhotina, muita gente vai ser preso, muita gente vai ser morto mesmo, condenado à morte. Então, combatia-se esses pensamentos antirrevolucionários internos e externamente são os jacobinos que começam a preparar o exército para combater essa contra-reação que vinha de fora das monarquias absolutas para dentro. Certo? Então você vai ter como ação também do governo, olha só, o fim da escravidão nas colônias, o confisco de terras da nobreza, a lei do preço máximo. Você não pode, você tem que ter um limite para as compras, né? Então é uma estratégia para dar acesso à compra, né? Para combater a fome na França. Porém, essas medidas populares todas, ela se chocou com um radicalismo que criou uma desordem interna e muitos entusiastas eles retiraram seu apoio à revolução. Então, esse período jacobino, apesar de ter grandes vitórias, como o fim da escravidão nas colônias, talvez seja um dos pontos
bem forte aí de um ideal de igualdade, fraternidade, de medidas democráticas. No entanto, para fazer isso tudo, se precisou derramar muito sangue, se precisou radicalizar muito. E aí, muitos entusiastas, muita gente que apoiava a revolução, ele deu um pé atrás e, peraí, não era isso que eu queria não, tá muito radical, né? Então, o símbolo maior dos jacobinos também é quando eles degolam o rei, né? Eles levam o rei à guilhotina, a morte do monarca, que foi acusado de traição e foi levado à praça pública e foi guilhotinado. Era o fim. Não tinha mais espaço para um rei absoluto na França. O período jacobino, ele assinou o atestado da França. Nunca mais seremos uma monarquia absoluta. Matamos o rei, né? Mas guilhotinamos o rei. Então foi uma radicalização total. Inclusive, um dos líderes da Revolução Francesa, que era jacobino, o Danton, ele perde apoio popular, né? Porque assim, quer dizer, ele morre, né? A morte da Danton enfraqueceu muito, porque o Danton era um cara muito popular, um entusiasta nato, fazia parte da pequena burguesia. Então a morte de Danton, e durante esse período todo, né, a radicalização maior, quem teve à frente dessa radicalização, chefiando, guiando a França nesses passos radicais durante a República Jacobina, foi o Robespierre. O Robespierre, que foi o considerado, né, o grande ditador durante essa fase jacobina. Mas vamos dar o crédito aos jacobinos e à Revolução e à República Jacobina, né? Então, algumas conquistas vieram, outras radicalizaram demais e acabou perdendo a força, né, nesse processo revolucionário, que depois de jacobinos vai ter um golpe, o golpe do Thermidor, que é a burguesia, a alta burguesia dizendo assim, pô, tá muito radical. A gente quer fazer com que a França se torne um país mais livre, fora do absolutismo, mas a gente não quer uma coisa tão radical e tão popular, percebe? E aí vai ter a contra-reação a essa popularização, que é chamado o golpe do Thermidor. É o retorno girondino, ou seja, a alta burguesia começa a se apoderar do poder na França. Aí você tem a primeira coligação contra a França, essa coligação de monarquias agora que estão se juntando contra o processo revolucionário. Gente, nesse espaço aqui, combatendo essas forças externas, um jovem que vem cresceu muito durante esse processo todo revolucionário, principalmente com várias vitórias em campo de batalha, protegendo a França revolucionária, o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, que em 1795, né, você tem a consolidação do diretório. Esse diretório, um poder executivo exercido e criado uma república burguesa. Então, os ideais da França revolucionária, que eram muitos, eles começam a se consolidar. Essa França revolucionária, o final dessa Revolução Francesa, está na consolidação dos ideais burgueses. Então, com o diretório, você tem o fim da participação popular, você tem uma estabilidade na França, uma estabilidade política, uma estabilidade econômica, uma reanimação da economia, restabelecimento do voto censitário e o fim do voto popular e uma nova constituição para a França. E a França enfrentando, a partir dessas medidas, toda medida que se dava com um passo liberal, com um passo não absolutista, você tinha a contra-reação de monarquias absolutistas fora da França contra a França. Massa? Então, aqui você tem essa fase do diretório, é o apoderamento da burguesia e o golpe do 18 Brumário, o golpe do 18 Brumário, em 1799, você tem a consolidação da burguesia. O golpe do 18 Brumário, ele saiu de um sistema político, de uma república francesa que se chamava de diretório, para um consulado. Então, para consolidar a república burguesa, os girondinos vão se aliar a Napoleão, o chefe militar, que vai estar tendo um baita
baitas resultados, que está fortalecendo a França, porque está impedindo que essa contra-reação revolucionária chegue na França, e ele começa a crescer. Napoleão Cabo, que começa aqui, ele assume como cônsul. Depois, na próxima aula, a gente vai ver, né, o Império Francês a partir da fase da Era Napoleônica, com a criação do Império Napoleônico. Certo, gente? Então, Napoleão Bonaparte, ele vai representar muito dos ideais dessa revolução burguesa, essa revolução liberal, que acabou se tornando a Revolução Francesa. Então, o cara lá, que é baixa patente militar, que com seus esforços, com seus méritos, começa a crescer de patente no exército e começa a encarnar os ideais da burguesia, os ideais liberais da Revolução Francesa nos seus momentos de consolidação. Napoleão Bonaparte, ele vai ser a personificação da meritocracia. Né? Um francês que lutou bravamente pelo seu país, por mudanças no seu país, por mais espaço, por mais liberdade, e conseguiu chegar ao consulado. Então, esse consulado ele vai ser guiado por Napoleão e mais 2 personagens franceses, onde Napoleão ele vai ter uma participação mais forte, mais atuante, certo? E o consulado é o momento da estabilidade política, do projeto industrializante feito pelo Estado. Vai ser no consulado que vai ser traçada as políticas de industrialização. O que a Inglaterra passou lá atrás com a Revolução Gloriosa, que pôs fim ao poder absoluto do rei, limitou o poder do rei a um conjunto de leis. É na França, com o consulado, que você tem esse limite ao poder real e a construção agora. A figura do país não estava mais representada no rei, e sim na nação, na ideia de um Estado nacional. Esse Estado nacional que tinha algumas prerrogativas, como, por exemplo, a construção de uma identidade. O que é verdadeiramente francês? É na França revolucionária que vai se constituir, vai começar a se pensar na ideia de patrimonialização, porque vai começar a se construir uma identidade para ligar os povos agora participando de uma nacionalidade, como parte desse país, desse conjunto de regras com limites que vai dar tônica. É a transformação dos súditos em cidadãos. Essa cidadania ela vai ser uma coisa construída. Nesse primeiro momento, você tem uma cidadania ainda muito limitada na França. Mas o pontapé inicial dessa construção de uma nacionalidade, de uma pátria, de uma aproximação e de um pertencimento do sujeito à ideia de um país, de uma nação, vai ser feito aqui com a França revolucionária, inicialmente aqui, nos anos finais da Revolução, no golpe de 18 Brumários, que vão consolidar o consulado. Então, Napoleão Bonaparte ele vai trazer uma estabilidade. Ele vai dialogar com a ala mais radical, com os jacobinos, vai anistiar os jacobinos, vai anistiar também os monarquistas. Ele vai dizer o seguinte: calma, está muita confusão na França, tem muitos interesses envolvidos no meio. Eu vim para pôr uma paz à França e dizer para onde a França quer ir. A França quer se industrializar. A França quer se construir como uma nação. A França, vocês não querem ser mais súditos, vocês querem ser sujeitos de direito e de dever. Durante o período do Napoleão Bonaparte, você vai ver a criação do Código Napoleônico, que é uma espécie de uma sofisticação do direito romano adaptado à França para especificar, criar instituições para ser organizado. Agora não é uma pessoa que manda, agora não é um sujeito que exerce todo o poder. Agora são as instituições que vão organizar a nação e o que é nacionalidade. Percebe, gente? Então, o que é uma nação? É muito fácil dizer assim, eu sou um patriota brasileiro, eu sou da nação brasileira. A ideia de uma nação, ela foi também, como tudo na vida da gente, é uma coisa construída. E essa nação de um Estado nacional, de um Estado nacional burguês, como a gente tem hoje, de um Estado nacional liberal,
ela é construída a partir da França revolucionária, certo? Que vai pôr em prática esse projeto industrializante, esse projeto de estabilidade política, esse projeto de uma nacionalidade e de uma onde eu vou me identificar a essa nação. A partir de tropas, e aí, né, se conquistou isso, né, as tropas napoleônicas, a gente vai ver, se transformou no maior exército armado terrestre da Europa. E Napoleão, ele vai conquistar isso, ele vai canalizar essa centralização da tomada da burguesia do poder, certo? E vai espalhar os ideais a partir do império, que é um próximo assunto que a gente vai ver. Beleza? E eu quero encerrar mostrando aqui um trecho do livro A Era das Revoluções, do historiador que é uma referência quando a gente pesquisa, quando a gente estuda esse período, que é o Eric Hobsbawm. Então, Eric Hobsbawm vai dizer o seguinte: foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias. A ponto de bandeiras tricolores, não é a bandeira Santa Cruz, tá? É a bandeira tricolor, né? 3 cores que são a cor da França. São a bandeira da França. A ponto das suas bandeiras tricolores, de um tipo ou de outro, terem tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes. Todas. E a política europeia, ou mesmo mundial, entre 1789 e 1817, ser, em grande parte, a luta a favor e contra os princípios de 1789. Ou seja, ou é a favor da Revolução ou é contra a Revolução. Ou os ainda mais incendiários de 1793. A França forneceu vocabulário. A França forneceu os termos da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países. Essa foi a obra da Revolução Francesa. Então veja aqui que baita legado que você tem aí a partir da Revolução Francesa, né? Então, é a França que inicia esse processo de nacionalismo, que cria uma nação. Essa nação, como a gente conhece hoje, com os limites muito bem definidos, com as instituições atuando em prol, não de um rei, não de fulano, mas da nação. Esse ideal de pertencimento, de uma identidade nacional, ela é construída a partir do processo revolucionário francês. A França lega isso ao mundo. Ou pró ou contra, é na França que as bandeiras tricolores, né, a bandeira tricolor, igualdade, liberdade, fraternidade, a bandeira dos ideais liberais burgueses, ela vai se consolidar e ela vai se espalhar, certo? Ela vai se espalhar por toda a Europa, porque depois da Revolução Francesa, o mundo nunca mais foi igual, porque a Revolução Francesa ela está no hoje. Aqueles ideais iluministas que a gente estudou, né, de um liberalismo, da livre concorrência, de uma burguesia livre para fazer comércio, de a tripartição de poderes, de criação de instituições para organizar o país, elas vão ser consolidadas na França revolucionária. Não de uma maneira popular, como sonhou os jacobinos. Não com voto aberto, popular para todo mundo, como sonharam os jacobinos, mas a partir dos interesses dos ideais burgueses, da alta burguesia, que fez que a França chegasse ao desfecho final desse processo revolucionário a partir das ideias liberais burguesas e a consolidação do nacionalismo agora enquanto regra para se viver num país, para surtir essa identificação que a gente tem e essa construção de uma nação, ela se dá na França e ela se espalha para o mundo. A gente vai ver, quando a gente estiver estudando a história do Brasil, ainda na terceira unidade, que a consolidação do Brasil enquanto uma nação, ela vai se dar no Segundo Império. E a lógica é a mesma. A constituição de aparelhos e aparatos que identifiquem o povo, os sujeitos e as sujeitas a uma nação. E uma nação é uma coisa criada.
E esse grande legado do Estado Nacional burguês é um legado francês. Beleza, minha gente? A gente vai estudar um pouco mais disso aí. Quando a gente for estudar o Império Napoleônico, a gente vai caminhar pelo Império Napoleônico e depois vai chegar até no Brasil, porque a gente vai ver que Napoleão lá da França mudou os rumos do Brasil. De forma indireta, mas mudou. Tá? Enfim, por hoje fica aí essa segunda parte da Revolução Francesa. A gente parou no consulado. Próxima aula a gente vai fazer uma aula falando sobre o Império Napoleônico, o início, o meio e o fim do Império Napoleônico e como foi que o Império Napoleônico, né, ele chegou a causar um impacto tão grande na política, na vida econômica no Brasil. Beleza? Sigamos juntos. Lembrem sempre de fazer aquele velho fichamento, não é? Para a gente sistematizar essas ideias. Certinho? A Revolução Francesa é um tema cobrado muito no CSA e é um tema muito cobrado no Enem. Então, filha, fica de olho. Filha não, fica de olho, ferinha. Né? Vamos lá. Um forte abraço e até mais, gente.